Por onde que a gente começa? Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é muito especial, um vídeo que eu sempre sonhei em gravar pra vocês e que bom que saiu totalmente ao contrário do que eu planejei. No dia em que eu postei aqui pra vocês contando que o nosso grãozinho de gergelim era um menino, que a gente teve uma surpresa no ultrassom e o nome dele era Levi, também foi o dia em que eu postei pra vocês no Instagram contando a outra surpresa que ele deu pra gente, né? Quem me acompanha lá no Instagram acho que tá um pouquinho mais por dentro dessa história, né? Levi nasceu de 33 semanas, prematuro. Foi, obviamente, uma surpresa, né? É engraçado que a gente brincava, todo mundo, Isa, você acha que você vai ser daquelas que vai esperar até a 40 semanas, 41, ou você acha que ele vai adiantar um pouquinho? E eu sempre falava que eu achava que ele ia adiantar um pouquinho, mas eu achava que um pouquinho seria nascer de 38 semanas, 38 e 3 dias, alguma coisa assim. Não 33 semanas. Nesse vídeo eu vou tentar focar com vocês só no parto, tá? Porque eu sei que a gente teve um pós-parto aí, toda essa questão de UTI e tal, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, mas nesse vídeo eu vou tentar focar o máximo sobre a questão do parto com vocês, tá? Senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Acho que já vai ficar gigante, tá? Mas pra quem gosta de relatos de parto como eu assisti, acho que todos no YouTube, espero que a nossa história inspire ou contribua um pouquinho pra vocês também. Vou falar pra vocês um pouquinho de como a gente pensou. Nosso plano era muito diferente do que realmente aconteceu. Agora eu dou risada, mas na hora eu assustei, mas enfim. Eu sempre quis um parto natural e eu sempre quis muito viver essa experiência de parto, né? Eu sempre tive, assim, no meu coração de que realmente era um ritual realmente em que eu queria passar, que eu precisava vivenciar, sabe? E Fábio também sempre quis muito passar por isso. Enfim, a gente sempre teve isso muito juntos, assim, coordenadinho, de que a gente queria viver essa experiência da forma mais humanizada e mais natural possível. E não é que eu tenha alguma coisa contra a cesárea, acho que sempre vale a pena falar isso. O ponto é que as mulheres precisam de informação e as mulheres precisam ter autonomia no parto delas, ter autonomia nesse momento e sentir que elas realmente elas que parem, né? Como tem uma frase que fala, parir é verbo e sujeito é uma mulher. E eu sempre tive isso muito forte no meu coração e foi uma das frases que eu repeti muito pra mim enquanto eu tava grávida. Meu bebê sabe nascer, meu corpo soube gerar, então eu sei parir. Então foi quase um mantra que eu falei o tempo inteiro enquanto eu tava grávida, e me emociona muito falar da minha gravidez porque eu curti muito estar grávida e eu tava muito tranquila, isso foi o mais engraçado. No dia em que ele nasceu, eu falei ainda, a gente tava sentado tomando café no sofá e eu ainda falei, filho, eu te carregaria por mais uns 2 meses além, porque assim, não que eu não estava com desconfortos, enfim, né, gestação, sempre tem uma coisa ou outra, né, de diferente, né, um momento diferente pro teu corpo e tudo mais. Eu tava achando que tava passando muito rápido o tempo, sabe? Enfim, essa noção do tempo tava muito rápida pra mim. E eu queria curtir ao máximo, e eu realmente curtia, né, mas, enfim. O nosso plano no parto era, a gente até a certo ponto achava que ainda tá em São Paulo, a gente não sabia que a gente ia se mudar. Então, a nossa médica de São Paulo, a Desirê, ela, gente, é uma obstetra maravilhosa, eu recomendo muito ela é muito calma, muito tranquila, ela informa, todas as consultas, né, ela passava algumas informações novas pra gente, ela conversava tirava todas as nossas dúvidas sobre parto. A gente teve, tipo, como o Fábio fala, um mini workshop praticamente. Ali a Fran, que é a enfermeira obstetra, ela, e também é assistente de parto, também é consultora de amamentação, ela deu uma aula pra gente no nosso encontro, ela é maravilhosa, assim, são 2 profissionais que eu indico muito, e elas que iam acompanhar o nosso parto, e na verdade, de certa forma, acompanharam. Por quê? Com a Desirê, a gente já tinha falado com elas que talvez a gente mudaria pra Itu, que a gente ainda não sabia, a gente achava que não, mas não sabia, tava nesse enrosco, e aí ela falou, não, mas tudo bem, vão me avisando e tal, o que vocês decidirem, né? E pensar em mudar e ter que mudar de médico e tudo mais, e quem tá gestante sabe como é difícil essa coisa, a gente fica um pouco sensível, bem delicada essa questão de você escolher uma pessoa de confiança para acompanhar o nascimento do seu filho, é realmente muito, a gente fica muito mexida, sabe? Então,
quando a gente falou pra ela, a gente realmente vai mudar, eu tava na 20ª tralalá semana, eu já tava com aquela sensação, tipo, eu não quero mudar de médica, sabe? E aí ela falou pra gente, ela falou, não, a gente pode continuar o acompanhamento, já que vocês vão vir direto pra São Paulo, é uma distância segura, uma distância tranquila e tudo mais, a gente vai se conversando, enfim. Mas a gente já tinha aqui em Itu visto outros lugares que a gente poderia realmente, né, caso acontecesse alguma coisa, ou se a gente precisasse, ter aqui, que no fim foi o que aconteceu. Agora, esse era o nosso cenário, né? A gente vindo pra São Paulo, ficando aqui, um pouquinho dos meus pais, indo pro hospital só quando eu estivesse lá no finalzinho, no período, né, da fase latente do parto, já entrando na fase ativa, a gente indo pro hospital, tendo bebezinho, essa coisa, golden hour, lavanda, luzes coloridas, a playlist que eu montei, todas as frases que eu usei, né, durante a gestação, imaginando o nascimento coladinhas na parede para trazer força, aquela coisa, tâmaras e tal. Esse era o cenário que eu realmente imaginei que Levi fosse nascer. Tá, no dia 8 de março, era um dia que a gente estava aqui em casa, a Fábio estava trabalhando, adiantando algumas coisas, né, porque a gente estava contando que o bebê fosse nascer em abril, então março seria o nosso mês mais corrido, que a gente ia adiantar tudo que a gente poderia. Eu já tinha adiantado conteúdos, na verdade, eu já vinha adiantando, mas em março era o maior volume de conteúdo que eu ia tentar adiantar pra deixar pra vocês, né? E meus pais também, os pais do Fábio também, tava todo mundo nessa vibe, tipo, vamos fazer tudo em março, adiantar tudo, né? Enfim, fevereiro e março tirar pra arrumar tudo, abril a gente ficar tranquilo. Meu pai até tirar férias em abril, tipo, meus sogros também, então aquela coisa. Chegamos no dia 8 de março e o Fábio tava trabalhando, eu tava aqui em casa, era um domingo. Eu também tava fazendo alguns trabalhos e foi um dia que a gente tirou pra lavar as fraldinhas do Levi e algumas últimas roupinhas que estavam faltando. Aí a gente fez isso e tal, eu tava querendo colocar uma cortina no quartinho aqui dele, no home office, algumas coisas ajeitando da casa, a gente desistiu de ir no shopping, ficamos aqui. Aí mais ou menos no final da tarde, é um horário que geralmente eu já senti alguns incômodos no corpo, tipo, já, se foi um dia puxado, eu já senti um pouquinho a lombar, sabe? E aí eu comecei a sentir um incômodozinho na lombar. E aí eu lembro que eu pensei, eu devo ter dormido toda torta no sofá, foi alguma coisa. E nessa semana, gente, no dia seguinte, eu ia dar uma entrevista numa emissora para um canal de TV. Talvez eu estivesse em Nova York, num projeto que eu fui convidada, mas eu não aceitei, porque, né, a fase que eu estava da gestação e tudo mais, eu não aceitei. E aí eu tava aqui em casa e comecei a sentir esse negócio, essa coisa nas costas, e falei, acho que não é nada. Segui o dia, aí a dor meio que continuou, não era uma dor, era uma coisa que tava vindo, uma pressão, sabe? Eu quase chegava a formigar, não sei explicar a sensação direito, mas parecia muito dor de cólica menstrual quando pega nas costas, sabe? E aí eu falei, não vou ficar de pé, né, ficar zanzando, vou sentar, vou terminar de passar as roupinhas que estavam faltando enquanto o Fábio tava trabalhando. Aí beleza, fiquei passando roupa. E aí eu percebi o detalhe, não é que a dor permanecia, ela ia e voltava. E isso foi o que me chamou a atenção, eu falei, isso tá diferente. E aí eu resolvi cronometrar. Ela tava muito ainda irregular, mas ela tinha uma constância na repetição, assim, de ir e voltar. Terminei de passar a roupinha e começou a ficar um pouco mais intenso. E eu lembro ainda que o Fábio passou aqui, eu falei, Fábio, eu tô com uma dor esquisita. Aí ele falou, bom, me avisa e tal, mas tá doendo muito? Eu falei, não. Eu falei, vou tomar um banho e vou deitar. E aí no banho foi o momento que eu realmente percebi que tinha alguma coisa ali. E aí eu lembro ainda que no banho, eu pus a mão na minha barriga e eu falei, filho, ainda não, tá muito cedo. E aí eu comecei a tomar uma ducha nas costas, fiz um leve alongamento ali no banho e tal, porque eu meio que já sabia o que estava acontecendo, só que eu não queria admitir pra mim, porque eu sabia que se eu admitisse pra mim mesma, talvez eu pudesse acelerar, sabe, alguma coisa, se eu me entregasse, sabe. Tomei meu banho, deitei na cama, lembro que eu tava pelada, tipo, só encaixei os travesseiros assim no meu corpo pra ficar mais confortável. E aí, o Fábio tava na sala no telefone e eu tava ainda olhando no Instagram, eu tava trocando mensagens e tal. Eu tinha acabado de postar um vídeo no IGTV e começou a realmente ficar forte.
Assim, começou a ir para além de uma dor de cólica. Ainda não estava insuportável, mas estava além de uma dor de cólica. E eu sempre tive cólica muito forte. E aí eu falei, Fabinho, eu chamei ele umas 2 vezes, assim, que ele não tava me ouvindo. Eu acho melhor você ligar pra nossa médica. E aí ele desligou a ligação do trabalho que ele tava, ele ligou pra Desirê, ela nos atendeu e ele falou, explicou a situação, que eu tava sentindo dor muito forte. E eu comecei a perceber que tava mais ou menos indo e vindo de 5 em 5 minutos. E essa constância, realmente, quando ele falou pra ela e tudo mais, ela já falou, vocês vão pro hospital, aí de tu. E me contem, vão me ligando, vão me falando tudo que tá acontecendo. E se precisar, eu falo com a médica. A Desirê foi muito atenciosa com a gente. Não sei se você vai ver esse vídeo, Desirê. A gente já te agradeceu milhões de vezes no WhatsApp, já sabe, já tem até fotinho do Levi, mas ela não precisava, sabe, fazer isso. E ela acompanhou a gente de longe. Ela falou pra gente, eu tava realmente quase indo, só não fui porque depois vocês me falaram tão rápido que já tava tudo certo. Enfim. E aí a gente foi pro hospital, eu só botei um chinelo no pé, peguei minha bolsa que tinha minha carteirinha de gestante e tal e fui. Chegamos no hospital, o Fábio foi estacionar o carro e na hora que eu fui dar minha carteirinha na porta do hospital pra recepcionista, ela me falou o que tá acontecendo e eu não conseguia falar porque eu tava no meio de uma contração. E quando eu percebi isso, eu falei, bom, eu tô realmente em trabalho de parto, né? Porque quando você não consegue falar, é o momento em que você realmente tá em trabalho de parto. Aí a moça fez a triagem, me levou já logo pra parte de ginecologia e tal. Aí já tinham 3 plantonistas ali que me atenderam. E na hora que eu entrei lá, eu senti vontade de ir no banheiro. E aí eu falei pra elas, eu preciso ir no banheiro. Aí elas falaram, não, a gente vai te examinar antes de você ir no banheiro, porque pode ser a cabeça do bebê. E isso realmente acontece, gente. Quando você tem vontade de fazer cocô, muita gente realmente fala de que você pode estar, na verdade, sentindo a pressão ali do bebê, né? Porque, na verdade, ele empurra teu intestino e você realmente pode estar confundindo isso ou pode ser os dois. Acontece. E aí ela me examinou e aí na hora que ela me examinou, ela falou, bom, você já tá com 4 centímetros de dilatação. Quando você começou a sentir contração? Isso era, sei lá, umas 8, eu comecei a sentir contração às 7. Aí eu falei isso pra ela e ela falou, bom, a gente vai tentar inibir. E isso o Fábio com a Desirê já no telefone, ele tava ali comigo na consulta. E elas entraram ali e falaram, ó, eu vou dar isso pra ela, tal, não sei o que. Aí ela falou, não, beleza, isso, concordaram e tal. A Desirê concordando me deixou mais tranquila. Só que eu ainda tava na cabeça do tipo, bom, a gente vai conseguir inibir, eu vou esperar mais um pouquinho, vou ficar quietinha em casa, o bebê vai nascer do jeitinho que a gente imaginou. Enquanto o Fábio tava falando com elas, acertando essa questão dos remédios, eu tava no banheiro, fui no banheiro ali e na hora eu me lembrei de que pela manhã eu tinha feito, o meu intestino sempre foi muito regular e na gestação no final tava meio trancado. E eu lembrei que pela manhã eu tinha ido no banheiro como se eu não estivesse grávida. Tipo, eu fui plenamente bem no banheiro e eu lembrei de muita gente falando, no dia em que você for no banheiro muito bem, é o dia do seu parto. E eu lembrei disso. E aí na hora ela me deu os remédios e tal, só que gente, eu tava num cenário, assim, num hospital que eu não conhecia e isso era uma coisa que, por isso que eu queria ir em São Paulo, porque era uma segurança que eu teria do tipo, eu sei onde eu tô, eu sei a rua que eu tô, eu sei o hospital que eu tô, já fui internada aqui, eu já conheço as pessoas, sei lá, sabe, eu queria me sentir em alguma coisa assim, lá não conhecia nada, é uma coisa completamente diferente, tava tipo... Eu tava muito aflita ainda, sabe? E aí fiquei esperando deitada, porque eles estavam fazendo um exame que eu tinha que ficar quieta pra ver o coração do bebê, tava tudo bem e tal. E aí a médica, plantonista, viu que eu tava assustada e eu falei pra ela, a gente vai conseguir inibir? Aí ela falou, a gente vai tentar, mas a gente tá tentando apenas, eu não tenho como te garantir nada. E aí ela falou pra mim, o que você pensa sobre o parto? Aí eu falei, eu quero um parto natural. Aí ela falou, que bom, isso é ótimo pra bebês prematuros. Quando ela falou isso, eu fiquei mais tranquila, sabe? Que bom que tá tudo bem, que bom que a médica pensa assim, mas eu ainda tava um pouco assustada. Terminei esse exame, eles me levaram dessa enfermaria pra uma outra enfermaria que eu não vi, depois eu vi a placa de que realmente era de quem estava em trabalho de parto. E aí entrei lá e nisso o Fábio não tava comigo. Ele tava numa outra sala, ainda não podia entrar comigo, tinham outras mulheres lá, né? Eles tinham que respeitar. E aí eu tava só com o meu celular e eu conseguia só mandar áudio pra ele. E eu mandei um áudio pra ele falando, amor, tá
doendo mais do que tava antes. O que você tá fazendo? Você não pode vir pra cá? E aí ele falou, me mandou, respondeu, né, eu te amo muito e tal. E aí ele falou, mas vai passar, pensa que você tá numa maratona e é isso, você tem que lembra de respirar, de ajustar a respiração, respira fundo, se entrega. Eu acho que realmente nosso pequenininho vai nascer hoje. Respira fundo e logo logo eu tô aí com você. E aí tá, eu tentava, mas gente, assim, eu tava com uma cortininha só na minha frente, eu tava na pior posição de todas, porque eu tava preferindo ficar ou de cócoras ou enfim agachada e tal, mas eu tinha que esperar aquele negócio e é o que ela falou, se eu quisesse inibir eu tinha que ficar quieta e deitada, né, não podia ficar de pé e andando, que aí o bebê ia realmente empurrar e ia pra baixo, né, então eu tinha que ficar deitada, só que eu tava agonizando deitada, porque era horrível, tipo, a posição, porque dói muito aqui nas costas, gente, a pressão é forte nas costas. E aí eu não tinha como ficar, então eu tava quase, assim, eu tava agarrada no negócio da maca, assim, tipo, resistindo a uma contração e outra apenas. E aí, deu um tempinho, a médica veio de novo, ela me examinou, aí ela falou 6/7. Foi o tempo de eu ir de uma sala pra outra, mandar essa mensagem pro Fábio, eu já fui de 6/7 de dilatação. Eu falei, quê? Porque, né, eu não imaginava que tava acontecendo tudo tão rápido. Aí ela foi chamar o Fábio veio. E aí foi um momento que eu realmente pensei, bom, é isso, Levi vai nascer. Eu tenho que me despedir da minha barriga. Eu falei isso pra Fábio, eu falei, eu tô relutando porque não tá acontecendo nada assim, como eu realmente planejei, no sentido de que eu tava, não pelo cenário do parto e tal, mas eu planejei do que a gente se assusta, né? O bebê de 33 semanas, prematuro, a gente se assusta no sentido de que, putz, como é que ele vai nascer, sabe? Se ele vai nascer mal, se ele vai nascer com algum problema, ele vai ter que ficar na UTI. Então eu tava muito aflita com isso, o fato dele nascer prematuro. Então era por isso que eu queria muito que inibir ele funcionasse, sabe? Porque na minha cabeça ainda não era a hora dele nascer. E aí eu falei isso pro Fábio, e o Fábio falou, não, Isa, a gente passa a gravidez inteira falando, né, que ele vai nascer na hora que ele quiser, ele vai nascer no momento dele, ele vai nascer na hora dele. Quando perguntam pra gente, a gente vai esperar o momento dele. Esse é o momento dele, então a gente tem que aceitar, eu não posso mais lutar contra isso. Aí foi a hora em que o Fábio tava chorando também junto comigo, assim, a gente tava bem juntinhos, assim, de rosto. E eu botei a mão na minha barriga e falei, filho, desculpa relutar contra o teu tempo, né? Esse é o seu momento. Só saiba que eu amei te carregar, só saiba que eu te carregaria por muito mais tempo, se precisasse. Obrigada pela honra, né, que você me deu de poder te gerar em mim, desse momento que a gente passou junto, e é isso. Ainda falei, você sabe nascer, eu sei parir. Aí falei pra Fábio, você precisa me lembrar de respirar, porque eu tô ficando assustada. Talvez agora eu fique mais calma, porque eu realmente assumi de que esse bebê vai nascer hoje, aceitei. E é isso, agora talvez flua, mas me lembra de respirar, porque eu tô esquecendo. Com o Fábio, me lembrando um pouco, foi um pouco mais fácil. E aí foi o momento que a enfermeira entrou e ela falou, você quer ir no banho, tomar um banho, jogar uma água quente? Eu falei, eu quero. Era tudo que eu queria ouvir, porque acho que ela ouviu, na verdade, a gente falando ali, né, sobre o fato, aceitando, né, e aí ela falou, acho que agora talvez ela queira, né, andar, fazer alguma coisa que ela tava querendo antes, né, porque eu já tinha falado pra ela que aquela posição tava muito ruim. Aí fui pro banho, entrei no chuveiro, na verdade era um banheiro que todo mundo ali daquela ala que poderia entrar e tal, mas só tava eu e tava uma outra mulher que tinha acabado de sair pra sala de parto, então não tinha ninguém na sala, só tinha eu e o Fábio. A Fábio ficou no chuveiro comigo, só tinha uma cadeira branca daquelas de plástico na frente, tinha uma bola, mas não tinha nem vontade de Fábio pegar e nem força pra pegar, então eu vi a cadeira ali, eu só me joguei na frente da cadeira e fiquei com o chuveiro caindo aqui nas costas. E aí foi isso, gente, fiquei ali um bom tempo. O Fábio jogou a mala dele num canto, ficou ali, eu falava pra ele, falei, amor, põe a mão nas minhas costas, aí ele apertava, eu falava, não, Fábio, você não tá entendendo, é assim, ó, aperta. Aí quando ele entendeu ali, a gente entrou num fluxo que era isso. O Fábio já até parecia que tava contando na cabeça dele as minhas contrações, porque ele já sabia quando uma vinha, uma não vinha. Aí ele apertava, eu ficava com aqui as costas embaixo do chuveiro quente, aí aliviava pra caramba, eu só tinha que me concentrar em respirar, aí passava.
E aí foi um momento muito que eu lembrei de uma foto nossa da nossa geladeira que tinha até um ultrassomzinho do Levi, logo quando a gente descobriu ele. E eu lembrei muito da nossa meia maratona, e aí eu sorrindo, o Fábio falou, como é que você consegue sorrir agora? Eu falei que eu tô lembrando muito de uma foto nossa, da nossa meia maratona e, tipo, obrigada pela parceria e tal. Porque assim, gente, eu tava numa condição que eu faço questão de falar, porque muita gente imagina só aquela cena de parto, assim, de Hollywood, tudo limpo, o bebê chega limpo. E não, gente, é sangue, é cocô, é água, é choro, é tudo. Quando eu consegui sincronizar minha respiração, foi ótimo, porque aliviou demais, assim, respirar é tudo. Então eu comecei a respirar mais fundo e Fábio me limpando o box, limpando ali a situação que tava, porque no hospital que a gente tava não é uma enfermeira pra cada um, gente, era uma enfermeira pra um turno inteiro ali, sabe? E é um hospital simples e tal, e é diferente de você ter uma equipe, uma pessoa que vai estar ali com você te dando suporte. Não, meu suporte era o Fábio, porque ele tava ali, senão eu teria sozinha. Não tinha uma enfermeira, às vezes ela passava ali, olhava, tá tudo bem, a gente precisa de alguma coisa, ela quer água, não sei o que, ela vinha trazer um copo. Aí depois o Fábio que enchia copo de água pra mim, então era essa situação. E foi isso, depois de um tempo, levantei, fui pra cama, elas fizeram de novo o exame, ela falou, tá com 9 pra quase 10 já. Depois fomos pra sala de parto, eu entrei lá e era aquela, assim, um hospital, né, então era aquela luz fria, tinha muita gente entrando e saindo ainda na sala. Eu sempre falei que no meu parto eu queria o mínimo de pessoas possível. E aí eu sentia dentro de mim que assim, tipo, Isa, é hora de você fluir, entrar no seu mundo e esquecer tudo isso. E foi meio que a hora em que eu entrei numa partolândia, em que tipo, parecia que eu tava num outro cenário, sabe? Eu imaginava realmente a condição assim que eu queria. E era isso, aí eu deitada, e quando eu vi o Fábio já com aquela roupa não é de médico, né, mas enfim, de hospital e tal, que eles mandam o pai colocar, e ele tava, eu tava deitada, né, então ele tava aqui em mim, e o pessoal ali embaixo, tava inclinado assim sobre mim, eu só conseguia ver o rosto dele, o que foi ótimo, porque aí eu tirava aquela imagem na minha cabeça, sabe, daquela luzona na minha cara, e quando... Olha, a pessoa é fogo, né? Eu deitei na maca, eu vi a médica, ela me cumprimentou, ela falou, tá tudo bem e tal, teu bebê vai nascer, vai ser ótimo, você já tá com dilatação. E todo mundo ali foi muito querido e muito respeitoso comigo, como eu disse pra vocês, essas eram as condições, né, do hospital. Eles tinham que atender muita gente, muitas mulheres, tinha muita mulher daquele dia grávida lá, perto dos outros dias depois que eu fiquei internada, que eu fui reparar. Então elas tinham muita coisa pra fazer ali e tal, e o tempo inteiro elas foram muito queridas comigo e me informavam sempre o que estava acontecendo, sabe? Então, nessa hora eu só deitei, eu só queria falar isso, eu falei pra ela, olhei no olho dela, fiz muito esforço porque eu tava com dor, eu falei, eu não quero episiotomia. E aí ela, fica tranquila, tudo que eu for fazer aqui, eu vou te falar, eu vou te consultar, eu vou perguntar pra você. Aí eu falei, obrigada. E aí deitada, né, eu demorei um pouco pra me ajustar ali naquela posição e tal. E aí quando vi uma contração, eu não tava conseguindo ainda focar direito na força enquanto vinha a contração, sabe? Eu não tava sentindo um empuxo ainda. Então eu fiquei meio sem jeito e ainda tava fazendo alguns sons assim, né? Eu ainda tava urrando um pouquinho quando vi uma contração. E aí a médica falou assim pra mim, ela me tocou assim, pra eu olhar pra ela, porque ela sabia que eu tava numa partolândia. Aí ela olhou assim pra mim, Isa, quando vier a contração, você tem que focar não no seu som, na sua voz, você tem que focar ali na contração e fazer a força. Essa é a força, você tem que focar, porque senão a tua força sai toda pela tua voz e, enfim, você desconcentra. E aí aquilo fez sentido pra mim, sabe? E aí na hora o Fábio falou, vamos, respira, concentra e tal, concentra nessa força. E aí foi o momento em que eu realmente fiz uma força, aí ela falou, já tô vendo a cabeça, o Fábio falou, amor, tô vendo os cabelinhos, e ele chorando. E eu não entendendo nada, né, porque eu não conseguia ver. E aí ele, amor, na próxima continua. Aí na próxima eu fui, aí ela, tá quase. Aí ela falou, espera a próxima contração, só que eu sentia muita vontade de empurrar, e eu, pum, empurrei, e aí foi. Levi nasceu. Praticamente na terceira força que eu fiz, na primeira foi meio desajustada. Aí eu
Na hora foi muito confuso, sabe? Porque eu sempre tinha na minha cabeça de que seria quase como uma maratona, né? A minha relação. E só que eu não tinha minha medalha na hora. Ele nasceu e por ser prematuro eles já levaram ele direto para ser avaliado, né? Então eu só vi eles sendo puxado praticamente, eu olhei de relance, ele já estava sendo levado, o Fábio pôde ir na outra sala e viu ele rapidinho, aí voltou também porque não queria me deixar longe. E aí foi muito confuso isso, né, pra mim, assim, eu sempre tive muito esse desejo dessa golden hour, sabe? Até porque eu sempre me preocupei muito com a amamentação, então eu sabia o quanto que era importante esse estímulo logo no início, né? Então eu fiquei muito mexida nessa hora, eu só conseguia repetir pra elas, ele tá bem, 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 era a única coisa que eu falava. E aí elas falando, ele tá bem, ele tá sendo avaliado, mas tá tudo bem, ele já tá respirando, escuta o chorinho dele. Aí eu tentava escutar, só que eu tava num outro mundo, o Fábio conseguiu escutar. E aí ele, obrigada, amor, obrigada, ele tá ótimo, ele é lindo, não sei o que, ele falando um monte de coisa e eu não entendendo nada. E aí nessa hora ele veio, ele já tava na cubinha, né, que eles colocam na incubadora. E aí eu pude ver ele rapidinho e eu nem consegui olhar direito no rostinho dele, sabe? Porque tava tudo muito confuso na minha cabeça. Eu pude olhar ele por 1 minuto e aí ele já foi levado pra UTI. Eu nem toquei nele, eu nem pus ele no meu peito, sabe? E a enfermeira tentava me acalmar. Depois eu até fui falar com ela, a Rô, coisa mais querida de todas. Eu agradeci muito a ela porque ela me deu muito suporte. Ela falou, a UTI daqui é ótima, ele vai ficar bem, ele tá forte, fica tranquila, a gente tá te avisando de tudo que tá acontecendo, agora ele vai ser levado, enfim, elas foram me avisando de tudo. E aí nessa hora eu tava ainda deitada, né, porque a médica eu tive um pouco de laceração natural, eu não fui cortada, eu tive um pouco de laceração natural, e a médica mesmo falou, olha, tem alguns aqui, um corte aqui, que se eu deixar ele até cicatriza sozinho, mas como eu já vou ter que dar um aqui, eu levei 2 pontinhos e tudo certo. Levantei da maca, levantei eu e a Rô me ajudou a levantar. O Fábio foi ver um monte de papelada que ele tinha que assinar, e aí a Rô foi me levando pro chuveiro de novo, e foi isso, eu levantando e olhando pro chão, um rastro de sangue, eu olhando, eu tipo, gente, eu acabei de parir, eu tô andando, e a minha perna, gente, o meu corpo tremia inteiro. Foi acho que a maior adrenalina que eu senti na minha vida, que ao mesmo tempo que era muito gostosa, tinha esse pontinho assustador por conta, né, dele ter ido pra UTI, eu tava assustadíssima com isso. Fui no banheiro, a Rô me ajudou a tomar banho, porque eu ainda tava acho que meio num estado muito doido, assim, eu tava muito feliz, eu tava ocitocinada, endorfinada, tudo. Só que eu tava ainda com esse, né, sem entender onde eu tava, então eu tinha caído na minha ficha, eu falei, cara, tudo isso aconteceu mesmo, eu tô num filme, sabe? Eu lembro até que foi uma enfermeira, pegou meu dedo, carimbou aqui e tal, ela precisa levar esse papel, o Fábio olhando pra minha cara. Aí o amor, nosso filho nasceu. Ele falou, acho que eu vou ligar pros meus pais, eu preciso falar com alguém. Eu falei, tudo bem. Eu falei, não avisa meus pais ainda porque eles vão querer vir pra cá e não tem o que eles façam, eles não vão poder nem entrar, né? Então amanhã de manhã eu ligo pra eles. Eles vão assustar, né? Aí ele falou, não, é melhor mesmo. Aí tudo bem. Aí a Rô me ajudou ali a tomar banho e tal. Eu lembro até que foi um momento muito forte assim pra mim, porque não tinha toalhas ali no hospital. Eles ainda não tinham recebido toalha, então tava em falta. E aí eu tava com muito frio, né? E aí ela tirou ainda o avental que ela tava pra me secar. E ela falou, eu vou te dar uma camisola agora pra você ir pro teu quarto, porque não tinha nada. Eu tava com a minha mala, a gente não tinha mala de maternidade, não tinha nada. E a gente foi pro quarto. Não, eu sentei ali no hall, eu falei pra ela, tem alguma coisa de comer? Gente, eu não tinha comido nada desde as 5 da tarde, 6 da tarde. E eram, acho que naquele horário já eram 2 da manhã. A gente entrou no hospital umas 8h30. O Levi nasceu 5 para 1. Foi um parto rápido. Geralmente as pessoas falam que a média, né, são 15 horas, de 12 a 15 horas. E foi um parto que praticamente durou 6 horas. E se contar só a partir da fase ativa, foi mais rápido ainda. Então, evoluiu tudo muito rápido. Foi tudo muito louco, porque a gente não tava esperando, não é que a gente tava na 37ª semana pra frente, pensando que ele pode nascer a qualquer momento. Não, a gente não tava.
Aí eu sentei ali no hall e ela falou, vou conseguir um pão pra você. Ela me trouxe um pão e um negócio com bebida que eu nem sei o que que era. E aí Fábio nem conseguiu comer. Fábio acho que não comeu direito o dia inteiro, no dia seguinte, que ele tava muito endorfinado. Também, né, porque ele participou ativamente ali comigo do que estava acontecendo, na situação, na minha condição física. O Fábio foi excepcional comigo ali, a gente foi um só nesse momento, praticamente, porque eu olhava para os olhos dele, eu sentia, eu conheço ele, né, a gente se conhece, eu sentia aquele tipo, pontinho de medo ali, mas ele me olhava do tipo, você consegue. Você consegue. Em vários momentos durante o parto ele falava pra mim, você é foda, amor, você consegue, você consegue, você consegue. E eu sabia que ele sabia que eu conseguia, sabe? E ele me deu muito suporte emocional pra eu entender que era aquele momento, era isso que ia acontecer, que tava tudo bem ele ser prematuro, tudo bem ele ter ficado na UTI, era isso que tinha que acontecer. E me deu muito suporte físico de fazer massagem, de apertar ali o meu quadril. Eu perguntei pra eles, eu não ficou com dor no braço de apertar meu quadril? Aí fomos pro quarto e foi isso. Depois conto melhor pra vocês sobre esse pós aí, mas nosso parto foi assim, gente, nosso relato de parto. Muito diferente do que eu imaginei, completamente diferente, mas foi único, foi intenso, foi vivo, foi real, sabe? É um momento em que eu sinto ainda no meu corpo tudo isso acontecendo, sabe? Eu sinto, eu consigo sentir, consigo lembrar da sensação dele saindo de mim, sabe? Assim, da gente se tornando dois. Eu realmente parece que meu corpo tava se partindo, sabe? E foi a melhor sensação da minha vida. Mesmo com dor, eu acho que a maratona, eu sempre falo da maratona porque é o que me ensinou. A corrida ressignificou muito a dor pra mim. E é uma frase do Carlos Drummond, pra mim é muito verdade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a corrida me ensinou muito a ressignificar a dor, sabe? E me ensinou muito a suportar o insuportável, sabe? Olhar pra essa situação e saber isso vai passar. Eu só preciso encontrar uma maneira de me sentir confortável agora. Como é que eu posso fazer isso? É mudando de posição e caminhando, apertando o quadril, entrando embaixo da água, respirando fundo. O que eu posso fazer? Tudo eu posso encontrar uma forma de eu deixar um pouquinho, talvez mais confortável agora pra suportar esse insuportável e ir suportando, sabe? Mas a gente viveria tudo outra vez. Eu espero muito que o nosso relato talvez inspire em vocês, que talvez pensem, putz, eu não consigo pagar um hospital X, eu não consigo pagar uma equipe X, eu não consigo pagar não sei o que. É o que eu sempre falei pra vocês, informação, sabe? A gente numa condição ali, mesmo sem equipe, no plantão, a gente estava informada, então o tempo inteiro eu falava, eu não quero isso, eu quero isso, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu quero ficar sozinha, eu tenho direito a um acompanhante, eu quero meu marido aqui, eu quero isso, eu preciso disso, enfim, no sentido de a gente realmente ter autonomia nesse momento. É claro que as condições eram completamente diferentes de estrutura, mas foi totalmente suficiente e as médicas no fim, todo mundo ali me respeitou muito. A gente ficou super amigo depois de todo mundo, das enfermeiras e tudo mais, a gente ficou assim, uns dias ali, né? O que você achou do parto, Fabinho? Foi uma experiência muito interessante. Eu tava bem calmo. Tava calma até. Não, ele tava calmo, a gente tentou manter a calma. Também eu nunca... Tava um pouco assustado com a situação. Não, é que assim, mesmo em situações de estresse, de preocupação e de medo, a gente não é o perfil de pessoa que ou que congela ou que fica doido, né? Desesperado. A gente tenta respirar fundo e pensar em soluções e tentar achar as atitudes corretas, né, no momento, mas eu fiquei com bastante medo, sim, principalmente por causa da saúde dele. A gente não sabia o que estava acontecendo, por que ele estava nascendo antes e por que ele estava vindo prematuro. Então a gente fica preocupado e a gente não, na hora a gente não tem muitas informações e tal, né? Então isso foi o que me preocupou, com a saúde dele e da Isa, né? E a gente, quando chegou lá, entrou na história toda e eu fiquei longe deles, né? Até ainda toda fazer efeito remédio, a Isa tomar medicação e não sei o que.
E aí a gente acabou, eu fiquei um tempão ali nessa sala de espera sozinho, e aí tu fica naquele escuro, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se ela entrou numa cirurgia de emergência, assim, aquela coisa assim de filme, né? Isso, enfim. E isso me deixou preocupado, mas aí a hora que eu fui lá e que eu vi que ela tava na cama, apesar de sentindo muita dor, mas estava bem, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo e sabia que só precisava acompanhar, né? E aí foi aquele momento ali que eu fiquei junto e fazer alguma coisa naquele momento, né? Então, aí eu já fiquei um pouco mais tranquilo. E aí a gente tava ainda naquela dúvida se ia nascer ou não ia, se não sei o que. E aí quando vê, a gente fala, não, vambora, vai, né? Vai rolar. É hoje mesmo que o guri vem, não tem jeito. Quando a gente aceitou, ele vizinho. Parece que depois foi até... Meu Deus. Meu Deus do Deixa a céu. bochecha aqui, ó. Dá licença, Bina, só um pouquinho. Obrigado. Enfim, mas foi no fundo, foi uma experiência bem interessante, assim, bem... Acho que se tivesse sido numa situação de menos, vamos dizer, surpresa, teria sido muito especial mesmo, né? Na verdade foi muito especial. Sim, eu entendo o que tu quer dizer, assim. Acho que a gente curtiria talvez de uma forma diferente, teria assim. sido tipo assim, a gente estaria transbordando felicidade do início ao fim, vamos dizer assim. Enquanto, mesmo com as dores, mesmo com as preocupações, mesmo com as coisas mais trash do parto. Eu já contei que eu caguei a vida. Eu sei. E mesmo com essa ideia, acho que teria sido só felicidade, né? Como teve a surpresa, a gente acabou misturando um pouco da felicidade com, né, um pouco de apreensão, um pouco de medo. Mas mesmo assim foi muito interessante, né? O momento que ele sai, que a gente vê saindo, e aí eles levaram ele pra dentro, ficou aquele suspense, que aí como é que ele tá aí, como é que tá? E quando você escuta ele chorando, você fala, meu, graças a Deus, né? A gente naquele momento ali, você escutou ele chorando, realmente ali foi um momento que todo aquele peso saiu assim de mim, assim, eu fiquei uma pilha, né? Uma pilha de nervos, assim, mas ainda assim foi um momento muito gostoso, assim, né? E aí eles me chamaram para ir lá na sala, eu fui ver, né? Enquanto eles estavam fazendo os primeiros cuidados, né? Ai, ele tá tão pequenininho, tadinho, tão... Parece indefesa, aquela coisinha pequena, assim, eles botando, assim, como ele nasceu prematuro, a respiraçãozinha tava um pouco difícil, ele mal chorava, o chorinho era só... Na verdade, ele mal chora agora também. Também é assim, né? Mas era um chorinho tão fraquinho, né? Aí que bom que deu tudo certo no final das contas, mas... Alguma dica pra algum homem ou mulher que vai acompanhar o parto? Eu acho que tem que ter calma, não tem jeito. Tem que levar. Acho que saber assim, que esse é um momento natural, mãos, assim. Exato. Né? Largar na mão das pessoas que estão responsáveis por isso, né? Porque a gente não é profissional da área. E confiar, ter calma, porque às vezes tu vai ver a pessoa que você ama, assim, com muita dor. E aí, assim, a tua defesa é, sei lá, dá uma anestesia nela, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, mas não tem o que fazer, tem que esperar, né? Tem que esperar até o final, dar suporte, faça tudo para a pessoa ficar confortável, tudo mesmo. Se precisar meter a mão no cocô, mete. Se precisar limpar, limpa. Se precisar carregar, carrega. Tudo que precisar, porque a única coisa que tu pode fazer por ela nesse momento é isso, deixar ela confortável, né? Porque o máximo possível para ela realmente... tipo, não se preocupar com mais nada além daquilo que tá acontecendo com ela, entendeu? Então, foi ótimo, amor. Melhor parceiro de parto. Eu me esforcei. Nossa, e muito. Pega aqui o Levizinho agora pra ele arrotar. Ótimo. É isso, gente. Levi veio pra ensinar pra gente a tirar um pouquinho o nosso chão e a fazer a gente enxergar as coisas com muito mais simplicidade e com muito mais... pureza, sabe? Como as coisas realmente são, assim, na carne e osso, muito mais vivas, muito mais reais, sabe? Ele tirou nosso chão pra isso, eu sinto. Que era pra realmente a gente tirar essas falsas seguranças, sabe? Porque isso, de certa forma, me deixava segura porque eu pensava que tava tudo resolvido, mas não. E aí, foi isso que ele mostrou pra gente, que o parto era meu, era nosso, sabe? E... era a gente que ia trazer Levi pro mundo com assistência, com esse acompanhamento, mas dependia da gente.
E foi isso. Quem passou ou vai passar por essa fase, saiba que no fim, saiba que vale a pena. É o melhor dia da nossa vida. Uma semana depois a gente já tava tipo, nossa, vamos fazer outro filho? Foi um momento muito especial, de uma conexão muito forte minha e do Fábio, e que transformou a gente, realmente. Seja bem-vindo, Levizinho! Agora oficialmente aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenho compartilhado com vocês muita coisa no Instagram também, fica um pouquinho mais rápido. Talvez as coisas aqui fiquem um fluxo um pouquinho mais lentinho aqui no canal. Vai ser que vocês vão me entender por essa fase, que a gente ainda tá se acostumando, curtindo muito, mas se acostumando muito. Levi, agora que eu não tô gravando pra vocês, tem 12 dias de vida e já está em casa. No 7º dia não ter ele, foi liberado. Vou contar um pouquinho depois mais pra vocês, mas só pra vocês saberem e ficarem tranquilos. Ele tá ótimo, tem muita saúde, mama que é uma beleza e é a coisa mais querida do mundo. Vou tentar mostrar aí pra vocês um pouquinho agora, rapidinho, pera aí. Esse bezerrinho. Aperta aqui, bezerrinhozinho. Levizinho, apressadinho. Tô com pai. E agora eu tô aqui, gente. Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Olha Mas aí, ele é ó. pequenininho, a alma dele é pequena, não porque ele não tem alma, porque ele é muito pequenininho, a alminha é pequenininha. Essa alminha vale a pena. Olha a alminha.